Bom dia, graça e paz a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos aqui para mais uma segunda-feira, para nós podermos darmos o início a mais um Café com Cristo, uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, para a sua vida que encontra no seu lar. Eu não sei o momento agora onde você está, mas que essa palavra possa vir falar no seu coração, que Deus possa, através dessa palavra, ministrar sobre a sua vida, ministrar sobre a minha vida e sobre o seu coração. Eu quero desde já te agradecer por você estar aí nos ouvindo, nos dando a sua atenção, para nós podermos fazer esse Café com Cristo. Desde já eu sou muito grato a você e agradeço a Deus por isso. Eu sou o Marcos Batista, sou diácono aqui da Casa do Senhor, pela misericórdia de Deus, do Ministério Cainon, e o Senhor tem nos honrado aqui neste lugar. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 10 e no versículo 46. Amém? A minha palavra, na epígrafe do texto da minha Bíblia diz: o cego de Jericó. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego logo disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa palavra é muito importante, essa palavra tem falado no meu coração. O Senhor Jesus tem ministrado essa palavra no meu coração, porque aqui nós temos algumas lições desse cego Bartimeu. Segundo alguns historiadores da Bíblia, alguns pesquisadores, eles relatam que esse cego, filho de Bartimeu, ele tem esse nome Bartimeu por causa do pai dele. O pai dele, na época que eles viviam, ele era bem-sucedido, era um homem bem-sucedido, tinha muitas fazendas, muitas riquezas, mas era na época do Império Romano. E na época do Império Romano, quem não obedecia a Roma, eles eram severamente cobrados. E esse homem, esse rapaz, esse cego, filho de Timeu, Bartimeu, o pai dele, não quis obedecer às ordens de Roma, segundo alguns historiadores da Bíblia, algumas pessoas que já estudaram a Bíblia. Então, eles pegaram toda a família, seus pais, seus irmãos, e mataram todos eles, porque eles não queriam obedecer às ordens de Roma. E deixaram esse jovem, esse cego, como exemplo. Mas que exemplo eles usaram? Eles arrancaram-lhe a sua visão, tiraram-lhe os seus olhos, para que ele servisse de exemplos para todos naquela época. Que todos vissem aquele cego sentado à beira do caminho, mendigando, e lembrasse do que aconteceu com a sua família, que a sua família não quis obedecer às ordens dos romanos, não quis seguir os preceitos, os conceitos de Roma. Então eles mataram toda a sua família e arrancaram os olhos dele, e deixaram ele cego. E ele, tendo esse problema, eles ainda deram uma ordem a esse homem, colocaram uma capa sobre ele, para que ele pudesse ter autorização para mendigar naquela cidade, para ele poder mendigar na entrada daquela cidade.
Então deram-lhe uma capa que significava que ele tinha uma autorização para que ele pudesse estar ali, sentado à beira do caminho, na entrada da cidade e mendigando. E então isso ele fazia. Mas Jesus estava no caminho, Jesus vinha saindo de Jericó. Então, quando ele percebe que Jesus vinha saindo de Jericó, ele ouve dizer que Jesus de Nazaré vinha passando, que a grande multidão acompanhava Jesus. Jesus, sempre onde Jesus estava, tinha uma multidão atrás dele. Sempre onde Jesus estava, sempre tinha muitas pessoas atrás de Jesus. Muitos queriam ouvir a palavra de Jesus, muitos estavam atrás de Jesus para ouvir os conselhos do Mestre, mas muitos também estavam ali para se alimentar, porque eles sabiam que aonde Jesus estava havia fartura de alimento, havia fartura da palavra, mas no meio daquela multidão havia também muitos que estavam ali, que era para ver se pegavam algum furo de Jesus, para ver o que Jesus iria fazer de errado, para assim depois crucificá-lo, assim depois falarem o que Jesus estavam fazendo. É assim mesmo que hoje acontece em nossas vidas. Muitas das vezes nós temos uma multidão ao nosso lado, muitas das vezes nós temos muitas pessoas ao nosso redor, mas são pouco daquela multidão que estão ao nosso lado, que estão para nos ajudar, que estão ali para nos prestigiar. Muitos desses que estão aos nossos redores, eles querem somente falar mal, eles querem somente saber o que nós estamos fazendo, que era para depois poder nos crucificar e nos falar mal de nossas vidas. Eu trago hoje uma mensagem de Deus. Eu tiro 3 lições na vida desse cego. Tenho 3 lições que eu aprendo com esse cego. Esse cego estava na beira do caminho, então ele vê uma oportunidade. Ele vê nessa passagem de Jesus por Jericó, porque Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus não voltaria mais em Jericó, então ele se aproveita dessa oportunidade, ele tem uma única oportunidade de falar com Jesus, porque ele tinha fé que nosso Senhor Jesus Cristo iria curá-lo, então ele aproveita a única oportunidade que ele estava, sentado na beira do caminho, ele ouve dizer ele ouve dizer da multidão que Jesus estava passando. Percebe-se que alguém naquela multidão querem com que eles se calem. Percebe-se que alguém no meio daquela multidão não permite que ele fale, porque a palavra de Deus no livro desse texto mesmo que eu li, no capítulo 48, a palavra de Deus diz: e muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava a cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu percebo que no meio daquela multidão, o único que conhecia Jesus, o único que sabia quem era Jesus, era esse cego, porque alguém do meio daquela multidão, quando diz para aquele homem que era o Jesus de Nazaré que estava vindo, era Jesus de Nazaré quem estava passando, mas ele no seu coração, ele no seu íntimo, ele sabia quem era Jesus, porque ele conseguiu perceber que era Jesus de Nazaré, o Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que liberta. Eu não sei qual é a sua multidão, eu não sei o que a multidão tem te impedido de você prosseguir nessa manhã, eu não sei o que a multidão tem colocado de empecilho na sua vida, mas uma coisa eu tenho para te dizer: Jesus está no caminho, Jesus está vindo no caminho. Não saia do caminho de Cristo, aproveite essa oportunidade que Jesus está vindo, que Ele está te dando nesta manhã. Receba de Deus, Jesus, receba do nosso Senhor Jesus Cristo essa oportunidade. A segunda lição que eu tiro desse jovem é a perseverança.
Muitos naquela multidão mandaram com que ele se calasse. É assim que diz o versículo 48, o capítulo 48. E muitos o repreendiam. Aquela multidão não queria que ele chegasse até Jesus. Mandava com que ele se calasse e dizia para ele que ele iria incomodar o mestre, que era para ele calar, porque tinha muita gente. Jesus não ia dar ouvido, mas ele perseverou, ele continuou clamando por Jesus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que está acontecendo em sua vida, mas que nessa manhã grite, chame por Jesus, clame pelo Senhor. Não importa o que a multidão queira que você para, não te importe que a multidão impeça de você gritar pelo Senhor, mas continue gritando, continue clamando por Jesus, que nessa manhã, ou aonde você estiver, com essa oportunidade, com essa perseverança, persevere, continue buscando a Deus, continua buscando ao Senhor, continue clamando ao Senhor, continua no seu propósito, que o Senhor Jesus irá te curar, o Espírito Santo irá fazer por você. E Jesus, aqui no capítulo 51, quando esse homem chega, eles mandam chamar ao Senhor Jesus Cristo, e Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo, tenha de bom ânimo, ele te chama. Ei, te digo nessa manhã, tenha de bom ânimo, o Senhor Jesus está te chamando. Faça algo que você vai chamar a atenção do mestre, que você vai incomodar o nosso Senhor. E ele chegando para Jesus, ele lançando-se, descia a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa, meus irmãos, aquela capa, meus senhores, aquela capa que dava autorização a ele para ele poder mendigar, aquela capa, ele tinha uma autorização que era para ele poder estar ali mendigando, mas esse jovem, ele tinha tanta fé, que o nosso Jesus Cristo ia curá-lo, que ele largou a sua capa, ele lançou a sua capa fora, ele não quis saber mais da sua capa, a sua fé foi tremenda, que ele abandonou aquela autorização que ele tinha para ir ao encontro de Jesus. Ele lançou mão da sua capa e Jesus falando disse, o que queres que eu te faça? O Senhor Jesus nesta manhã, ele pergunta para você, o nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã, ele pergunta para mim, ele pergunta para você, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, ouvinte? O que queres que eu te faça? O Senhor Jesus está perguntando para nós e ele responde para o mestre, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha quanto foi tamanha a fé desse jovem, olha quanto foi tamanha e tremenda a fé desse homem. Ele não quis saber, ele não se importunou, ele não se importou com aquilo que poderia acontecer. Ele estava determinado, ele estava decidido a buscar a sua fé, ele estava determinado a buscar a sua cura, a buscar a tua libertação. Eu quero te dizer nessa manhã, eu quero te dizer nessa hora que você está ouvindo esse Café com Cristo, que Jesus ele está aqui para te dar a oportunidade. O nosso Jesus é o Deus de oportunidade. Bastamos que nós tenhamos fé, e fé para poder crer que aquilo que nós pedimos ao Senhor, que com fé Ele irá nos resolver, Ele irá nos ajudar, Ele irá nos ouvir, mas para isso nós precisamos ter fé, assim conforme esse homem chegou para Jesus e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Que nessa manhã, que você possa receber essa palavra de Deus, essa palavra do Senhor Jesus Cristo, essa palavra abençoada, que Deus nos deu, que o Senhor nos trouxe para nós estarmos falando para você, onde você estiver nessa manhã. Seja feliz, seja grato, seja assim conforme esse homem foi grato com o Senhor. Assim que o Senhor Jesus Cristo o curou, ele seguiu a Jesus, ele foi firme e saiu nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra do Senhor nessa manhã e que Deus te abençoe. Amém.